Olá, meus campeões, minhas campeãs aí da prática de direito tributário, sejam muito bem-vindos. Vamos começando mais uma aula aqui de direito tributário para a segunda fase. E hoje o tema de fundo que nós vamos trabalhar é o princípio da anterioridade tributária. Para isso a gente trouxe então uma situação problema de uma prova anterior da OAB para nós trabalharmos sobre esse assunto. E aí nós vamos fazer um exercício combinado. Primeiro nós vamos fazer a resolução das questões subjetivas, dando uma sugestão de resposta para vocês sobre como seria o ideal de se responder, pelo menos na minha opinião. E na sequência, mais ao final da aula, a gente vai fazer um esboço de petição, que aí são elementos que nós acrescentamos à questão para podermos fazer e pensarmos numa peça processual que seria derivada da situação aqui descrita. Então vamos mostrar agora para vocês a situação, que seria esta que aparece aqui, né? No dia 23 de dezembro de 2013, a União, atendendo aos limites da disciplina legal do Imposto sobre Produtos Industrializados, então vamos aproveitar para ir marcando pontos aqui. A União IPI, né? Publicou o decreto, que é o tipo de norma jurídica, aumentando a alíquota para automóveis a partir da data da sua publicação. Em vista deste aumento, a pessoa jurídica X decide impugná-lo, tendo como base a violação do princípio da anterioridade nonagesimal ou da noventena. Com fundamento no princípio da legalidade tributária, a pessoa jurídica entende ainda, um outro princípio aqui também que está citado, né? Que o aumento da alíquota não poderia ter sido veiculado por meio de decreto, considerando o disposto no artigo 150 primeiro da Constituição, que veda a exigência ou aumento de tributo sem que lei o estabeleça. Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir. Letra A. Prospera o argumento da pessoa jurídica relativo ao princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena? Então vamos responder primeiro essa questão. Normalmente o exame da ordem desdobra as questões em duas alternativas. Na verdade, a palavra certa não é alternativa, eu diria subquestões, né? São questões divididas, ela é dividida em duas outras perguntas, né? A primeira, ele está perguntando se realmente esta nova lei ou esse novo decreto que foi aprovado, se ele violou ou não a anterioridade. Voltando ali à descrição do problema, você vê que o decreto ele é de 23 de dezembro de 2013, né? E ele aumentou a alíquota para automóveis. E aí depois vem o da legalidade, mas aqui ele não fala exatamente, ou melhor, ele fala, a cobrança, o aumento já valeu a partir da data da publicação. Então veja, se o decreto foi publicado em 23 de dezembro de 2013 e já saiu cobrando, então não foi dado prazo nenhum entre o decreto e o início da cobrança. Bom, agora resta ver se a situação em apreço aqui, se ela é ou não observante do princípio da anterioridade. Eu vou pegar aqui o artigo da Constituição que trata do assunto, que é o artigo 150, que trata das limitações do poder de tributar. O 150 estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí pulamos para o item 3, que fala cobrar tributos, e na letra C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Este da letra C, que você está vendo aí, é que é essa tal anterioridade nonagesimal ou noventena que ele está falando. Ela estabelece que toda vez que uma norma jurídica, seja ela que tipo for aumentar a carga tributária de um determinado tributo, precisa esperar 90 dias para começar a cobrar. Então não pode ser da data da publicação. Tem que publicar e esperar 90 dias da publicação. Certo? Bom, agora o que nos resta fazer é verificar se o imposto sobre produtos industrializados é obrigado ou não a respeitar essa regra, porque há exceções à anterioridade. Tem situações que não precisa esperar os 90 dias.
Por exemplo, imposto de importação não precisa esperar 90 dias. O imposto de exportação não precisa esperar 90 dias, não respeita a letra C, certo? Então agora nós temos que ver se essa disposição vale ou não vale para o imposto em questão. Bem, essa resposta nós vamos encontrar aqui no parágrafo 1º do mesmo artigo 150, que fala o seguinte. Primeiro ele fala da vedação do inciso 2b, não é o nosso caso. Então vamos pular para cá. A vedação do inciso 3c não se aplica aos seguintes casos. Então aqui tem o 148, o 153 e aqui é que nos interessa. O 153 ele vai pegar alguns impostos federais. Veja que ele está citando aí o inciso 1º, 2º, 3º e 5º. Tá? Ele diz então que esses impostos que estão mencionados no artigo 153 não observam a anterioridade da noventena, ou seja, não precisam esperar 90 dias para fazer a cobrança. Então vamos dar uma olhadinha neste artigo 153 que ele menciona, para a gente ver se o IPI está ali no meio. Então veja lá, 153, compete à União. Ele disse que não observa os 90 dias o imposto sobre produtos estrangeiros, importação, o imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e lá atrás ele pulou o 4 e foi para o 5. Operações de crédito, câmbio seguro relativos a títulos e valores mobiliários. Note que, vou voltar ali no 150, parágrafo 1º, para você constatar, ele não cita o inciso 4º como exceção. Veja só, a vedação do inciso 3c não se aplicaria aos tributos do 153, 1, 2, 3 e 5. O 4 não é mencionado. Se o 4 não é mencionado, isso quer dizer que ele observa os 90 dias. Então o IPI observa os 90 dias, ele é obrigado a esperar 90 dias. De maneira que esse decreto, porque cobrou logo depois da publicação, ele está violando a Constituição. Porque não deveria estar fazendo isso, ele deveria dar os 90 dias. Pode aumentar por decreto? Pode, a gente vai ver daqui a pouco que pode. Mas não pode fazer isso imediatamente. Se fosse o imposto de importação, poderia. Se fosse o imposto de exportação, poderia também. Se fosse o IOF, poderia. Se fosse o imposto de renda, aí tem que ver o tipo de lei que usa, porque ali já não precisa usar, não pode usar decreto. Mas se fosse uma norma tipo lei ou medida provisória, não precisaria no imposto de renda esperar 90 dias. Agora o IPI precisa, entendeu? Então a pergunta que ele fez para nós, né, que seria esta pergunta que eu vou repetir aqui para vocês, é se prospera o argumento da pessoa jurídica relativo ao princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. Que argumento foi esse? De que o decreto é inconstitucional porque não esperou os 90 dias. Então nós devemos concluir que sim, prospera mesmo, né? Então agora como é que nós vamos redigir essa resposta? Vamos tentar fazer aqui um esboço de resposta para você, né? Então aqui nós temos a aula 4, questão número 1, pergunta A, né? A pergunta A, ele diz se prospera. Aí você diz assim, prospera o argumento da empresa, da empresa contribuinte. O IPI é obrigado a observar o princípio da anterioridade nonagesimal, também conhecido como noventena, previsto no artigo 153, a linha C, da Constituição da República Federativa do Brasil. Isto porque o IPI não consta como exceção a este princípio no parágrafo 1º do mesmo citado artigo. Por este motivo,
considerando, né, que o decreto fixou a exigibilidade da nova alíquota a partir da publicação do decreto que a instituiu, nota-se que não houve o respeito à anterioridade, pois o decreto deveria ter estabelecido que a cobrança deveria iniciar-se no mínimo 90 dias contados de sua publicação. Então isso é uma sugestão apenas, viu, pessoal, de esboço de resposta, que você pode depois, com as suas palavras, você pode mudar. Mas é uma sugestão aqui para você tentar fazer uma redaçãozinha, tá? Vamos ver a pergunta B agora, né? Que tem mais uma pergunta aqui sobre esse mesmo tema. Então, olha só. Prospera o argumento da pessoa jurídica relativo ao princípio da legalidade tributária? O que a empresa alegou? Ela alegou que, além do problema da anterioridade, que não seria possível alterar as alíquotas do IPI com um decreto, que seria necessário o uso de uma lei ordinária para fazer isso. E ele invoca o artigo 150, inciso 1º. O que esse artigo diz, afinal, né? O 150, inciso 1º, ele trata das limitações do poder de tributar e ele diz que é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Ora, se o IPI é um tributo, aparentemente, grife, estaria certo o argumento deles, porque aqui está falando que precisa de lei. Só que o problema é o seguinte, nós temos outro artigo da Constituição que vai contrariar isso que está disposto aqui. Trata-se do artigo 153 da Constituição Federal. Este artigo ele trata dos impostos da União, dentre eles do IPI, e ele vai, no seu parágrafo 1º, estabelecer o seguinte: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º. Ora, quem que é o inciso 4º? Produtos industrializados. Então isso significa o seguinte, se você pegar esse pedaço aqui e você transportar lá para baixo, ó, se você fizer isso aqui, e você colocar aqui no lugar dele aquela redação, fica assim: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos, blá, 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 e produtos industrializados. Ou seja, a própria Constituição Federal, contrariando o 150 primeiro, ela diz: embora em regra precise de lei para alterar alíquotas, no caso do imposto de produtos industrializados, o Poder Executivo poderá alterar essas alíquotas. E decreto é um ato do chefe do Poder Executivo. Por isso que, na verdade, esse decreto ele acaba enquadrando nesse permissivo da Constituição. O decreto, na verdade, não é inconstitucional. Ao contrário, ele está dando cumprimento a esse parágrafo 1º que você acabou de ver. Entendeu? Então, na verdade, a pergunta que ele fez para nós, que é esta pergunta aqui, né? Prospera o argumento da pessoa jurídica relativo ao princípio da legalidade tributária? Bom, agora nós vamos ter que responder que não, infelizmente, tá? Então aqui, pergunta B. Não prospera o argumento da contribuinte. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 153, parágrafo 1º, é facultado ao Poder Executivo, desde que atenda às condições e limites da lei, alterar as alíquotas do IPI. Dessa forma, esta previsão
constitui exceção à norma geral, à norma prevista no inciso 1º do artigo 150 da Carta Maior. Carta Maior, Carta Magna, Constituição Federal, né? Você vai alterando os nomes aí da nossa Constituição, né? Todos são sinônimos. Então, veja, você tem a regra geral, tem que ser lei. Mas para o caso do IPI, pode ser ato do Poder Executivo, né? E veja, o decreto presidencial utilizado no caso em tela, né? É espécie de norma do Poder Executivo. Logo, o decreto nada mais fez do que cumprir o mandamento da Constituição. Inexistindo, portanto, inconstitucionalidade no caso em apreço. Maravilha? Sugestão apenas, viu, pessoal? Ah, eu não gostei do jeito que você escreveu, Carcaça, eu quero escrever diferente. Então, beleza, desliga a nossa telinha aqui e pega teu caderno para você treinar, que é homework, pessoal, tem que fazer, tem que escrever. Escreva com as tuas palavras, tá? Você tem que pôr os elementos fundamentais, mas as tuas palavras é que vão descrever de fato. Coloca a tua alma aí, tá? Porque não vai tentar memorizar o que eu escrevi aqui. Eu só estou dando uma sugestão, eu estou tentando te inspirar. Tudo bem? Então essa é a parte relativa à resposta das questões. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso exercício, né? Que seria o seguinte, né? Que seria pensar numa possível medida judicial que este contribuinte poderia esgrimir em relação a esta questão. Veja que no caso concreto, ele cita até que esta empresa impugnou, mas ela não diz como, né? Alegando esses dois elementos aí. Bem, pela descrição que o problema está fazendo, que é nesta parte aqui, né? Nós não temos ainda uma execução fiscal em andamento e não temos inscrição em dívida ativa, certo? Então, não ter a execução fiscal e não ter a inscrição em dívida ativa já vai afastar algumas probabilidades. Por exemplo, exceção de pré-executividade nem pensar, porque precisa ter a execução fiscal. Uma regrinha de ouro para você que vai fazer o exame da ordem. Nunca coloque palavras na boca do examinador. Não suponha coisas que ele não escreveu. Ele não escreveu execução fiscal aqui. Se ele não escreveu execução fiscal é porque não tinha execução fiscal. Tá, então não vai entrar numa elucubração dizer, não, mas talvez tivesse, ele esqueceu de falar, na hipótese de haver uma execução, não, você fica muito prolixo, tá? Não tem execução. Se não tem execução, tira de fora. Exceção de pré-executividade e embargos à execução fiscal, porque os dois pressupõem uma execução fiscal primeiro. Tá, outra coisa que poderia ser usada aqui, né? O que a gente poderia imaginar? Que ele está naquela fase em que não teve lançamento também, porque ele não fala aqui de auto de infração. Ele não diz que o decreto gerou um auto de infração, que está cobrando essa dívida e o cara está impugnando o auto de infração. Não. Simplesmente o decreto foi publicado, a empresa viu que aquele decreto vai lhe afetar, então agora ela quer tomar uma atitude. Então aí, neste caso, me parece que nós estamos naquela fase em que estamos entre o fato gerador e não tem ainda o lançamento. Então acho que vamos anotar esses itens aqui para você entender aqui, né? Sobre a peça processual, primeiro pressuposto que a gente coloca é o seguinte, a fase da cobrança provavelmente é anterior ao lançamento de ofício. Ou seja, está entre o fato gerador e antes do lançamento. Sendo assim, nesta fase aqui, a medida mais indicada
é a ação declaratória negativa. É possível também o mandado de segurança, inclusive de forma preventiva. Então aí fica com você, você escolhe. Você pode fazer uma ação declaratória negativa ou você pode optar por um mandado de segurança, tá? Aqui veja bem, se você, vamos fazer como se fosse um mandado de segurança, porque aí eu já te passo os elementos. Depois a ação declaratória negativa, numa outra aula a gente vai tratar dela. Nesse aqui vamos dizer que é um mandado de segurança, tá certo? Que é uma situação dessa. Porque é uma situação que daria para o mandado de segurança, por quê? Porque o mandado de segurança permite liminar, não deve ter transcorrido mais do que o tempo ali de 120 dias, que é o período decadencial, porque a questão não fala nada sobre isso, né? Não é necessário instrução probatória, então o mandado de segurança seria possível. Então, se você pretender fazer um mandado de segurança, né, supondo que sua escolha seja o mandado de segurança, tá? Então, o mandado de segurança tem que ser distribuído, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? O juízo seria o primeiro grau e, considerando, né, que nós estamos aí diante de um tributo federal, então seria o primeiro grau da Justiça Federal. Então, você ia direcionar isso daqui para uma vara federal da subseção ou seção judiciária da Justiça Federal. Por quê? Porque é IPI, e IPI é da União, a União é parte, tá bom? Que mais? Lembrar que o impetrado é o delegado da Receita Federal ou superintendente, ou seja, é a autoridade. E a pessoa da União é interveniente, ou seja, ela é terceira interessada. Aí, se você for consultar a Lei 12.016, no artigo 7º, você vai ver que tem lá uma parte ali que a União é chamada através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas a ré que você vai apontar na qualificação não pode ser a União. Tem que ser a autoridade impetrada. A autoridade impetrada para esse tipo de ocorrência é o delegado da Receita Federal do Brasil, via de regra, porque ele é a autoridade que vai cobrar esse IPI, entendeu? Às vezes aponta-se o superintendente, às vezes aponta uma outra autoridade, mas prefiro usar delegado, viu? Porque o delegado normalmente é ele mesmo que vai fazer o processo aqui, né? Que mais? Sobre mandado de segurança. Lembrar, né, que não comporta produção de prova testemunhal nem pericial. Tem que indicar as provas por documentos com a inicial já. Então já tem que provar de plano, ou tem que ser uma matéria que dispensa qualquer prova de direito apenas, né? Tá? Outra coisa, não comporta condenação em honorários. Quem perder não paga honorários para o outro. Então não vai me pedir na petição para condenar o cara em honorários. Você pode pedir para ele reembolsar custas, se houverem eventualmente, né? Você pode pedir despesas processuais, mas honorários não. Se você colocar honorários numa petição de mandado de segurança, é erro grosseiro. E aí o examinador vai tirar ponto de você, você vai reprovar. Tá? Não peça isso, e não peça a produção de provas também. Não vai colocar na petição assim, defira toda e qualquer forma de produção de prova em direito admitida. Se você está pedindo isso, você está pedindo perícia, você está pedindo testemunha, não cabe em mandado de segurança. Tá legal? Outra coisa aqui, ó, pedir a liminar. E a liminar é para suspender a exigibilidade do crédito e ordenar expedição de certidão de regularidade fiscal. Certo? Então a liminar também é importante. Colocar valor da causa. O valor da causa na petição inicial de mandado de segurança é necessário, ele é obrigatório.
Outra coisa ainda, a lei ainda estabelece o seguinte, convém você colocar, né? Pedir a intimação da Procuradoria da Fazenda para manifestar se a União quer ingressar no feito. Pedir a intimação do Ministério Público. Mesmo que o Ministério Público responda lá que não quer, você pede, porque a lei está falando, a lei 12.016 está falando, né? E aí é o seguinte, ó, usar a lei 12.016 como principal e subsidiariamente o CPC de 2015. Tá? Essas são aí as indicações, as dicas que eu te dou para elaborar a petição. No demais, a petição é aquela de sempre. Tem o cabeçalho, endereçamento, qualificação das partes, primeiro a impetrante, depois o impetrado, que é o delegado da Receita Federal do Brasil. Depois vem lá, dos fatos, é o repeteco do problema. Do direito, aí é aquilo que a gente trabalhou na resposta da questão, né? Aquilo que afeta o teu cliente, né? Que é o caso, por exemplo, da não observância do período lá de 90 dias, porque atacar a questão do decreto não adianta, você vai perder, né? Então ataque apenas o prazo. E aí vem, na sequência, o pedido de liminar para suspender a exigibilidade e emitir a certidão e, ao final, julgue procedente, né? Ou conceda a segurança, no sentido de aí declarar a inconstitucionalidade pela violação do princípio da anterioridade, né? E também estabelecer ali a devolução de custas e despesas processuais e não pedir honorários. Aí no final vem valor da causa, nesses termos pede deferimento, cidade, data, advogado e OAB. Tá? Isso seria uma petição de mandado de segurança. A gente vai fazer outras ao longo do curso, mas tente aí na sua casa fazer essa petição agora. Vá treinando, tá? Sempre faça uma petição por dia até a data da prova, no mínimo uma por dia. Se você conseguir fazer mais, é muito melhor. Valeu, pessoal. Então era isso por hoje. Obrigado pela sua atenção. A gente volta na próxima aula com mais exercícios. Tchau, tchau.